Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sobretudo vocês, torcedores e torcedoras do Galo, do Galão da Massa. Olha só, Júnior Alonso, de volta, gente. De volta à cidade do Galo, né? De volta a vestir a camisa gloriosa aí, do Galão da Massa, né? E que contratação, vocês gostaram da contratação? Júnior Alonso, gente, vamos lembrar? Júnior Alonso. Vamos nos recordar aqui também que numa certa feita um certo jogador chegou ao Galo, né? Para a zaga. Um estrangeiro chegou naquela ocasião para o Galo para trabalhar na zaga, para jogar ali, naquele setor. E ele se transformou num grande ídolo da torcida, né? O Otamendi, para muitos conhecido como Otamito, né? Impressionante. O Otamendi, curioso que ele teve até alguns momentos na carreira que não foram tão bons assim, né? Mas o recorte dele no Galo foi algo assustador, né? A regularidade em alta foi um negócio assim absurda. Num certo dia, o Otamendi foi-se embora, né? E aí ficou um vazio, né? Quem que conseguia preencher? Certamente ninguém conseguiu preencher. Até que alguém chegou e pelo menos atenuou essa história aí, né? Quem? Júnior Alonso, né? O Otamendi, apesar da idade, segue muito prestigiado no futebol mundial, né? Uma contratação hoje muito difícil para o Galo, mas o Júnior Alonso está dentro das possibilidades e ele vai vestir a camisa do Galo pela segunda vez. Sensacional, na minha opinião, muito interessante. Mas por quê? Por que é interessante? Como é que está jogando o Júnior Alonso? O que ele ganhou, né? Sobretudo no futebol russo, né? O que ele tem apresentado de diferente? Né? O que ele tem de melhor ou de pior em relação a quando ele esteve no Galo? Vamos tratar sobre tudo isso. Eu tenho para mim que talvez você se surpreenda um pouco com o que você vai encontrar aqui neste vídeo, né? Então, de cara, gente, eu já peço para você deixar o like. Deixa o like, por favor. É muito importante. Depois, no final, deixa o comentário também. Importa muito, compartilhe com os seus amigos torcedores e torcedoras do Galo. Vamos chamar a galera do Galo para se inscrever nesse canal, gente. Vamos chamar as torcedoras, as belíssimas torcedoras e os torcedores também do Galo, os fiéis torcedores do Galo, para se inscrever aqui neste canal aqui do José Novales. É importante para dar uma força aqui pro trabalho, né? Estamos crescendo, né? Também graças à ajuda de vocês, torcedores do Galo, que estão dando muita força aqui para o trabalho, tá? Vamos lá, antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é um caso de aposta importante aqui para o meu trabalho também, mas não somente por isso. É que a OneXBet, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, ela é gigantesca, né? E não te trata mal, né? Te trata de fato como você é, como um consumidor. Não fica te enrolando, né? Entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos. Te dá lá na Europa como uma das mais confiáveis do planeta Terra. Não se envolve aí em confusão. Né? Não fica aí com essas paradas estranhas. Não tem nada disso. Ganhei 100 reais. Ganhou 100 reais, as casas de aposta entregam rapidamente para a sua conta. Depois que você fizer o pedido de saque. Ganhei 2 mil reais, 3 mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais. Aí você vai notar que tem casas de aposta que são bem diferentes umas das outras. Algumas, e não somente nesse caso, sendo bastante honesto, não somente a OneXBet, né? Mas tem algumas que de fato entregam o seu valor independente do valor. Outras não. E eu sei que tem uma que, independente dos milhões, imediatamente entrega para sua conta os valores do seu que você tem na conta, né? Entrega rapidamente para o seu banco, né? Então veja, se você não conhece, usa o link que está no comentário fixado desse vídeo, cadastre-se na OneXBet e coloque o código promocional OneXJosa, que vai te dar um bônus de até 3 mil reais, caso você queira aí, né? Até 3 mil reais. Mas para tanto tem que colocar aí o código promocional OneXJosa. 3 mil reais, gente. Sensacional, né? É isso, dessa força, portanto, se você curte uma aposta esportiva. Se não curte, peço aí a compreensão, tá bom? Vamos lá, então. Como é que tá jogando o Júnior Alonso? Olha, eu vi alguns jogos do Campeonato Russo, não vi muitos, não vi todos do Krasnodar, né? Eu vi alguns jogos da Copa, até uma partida que jogou contra, se não me engano, queria Sovitov, né? Vi alguns jogos do campeonato. Porque o Krasnodar é um dos times mais interessantes, enquanto o projeto de futebol na Rússia é um dos mais interessantes, né? O time também de São Petersburgo também é muito legal, né? Mas o Krasnodar tem algo de bem legal, né? Aquele time do sul da Rússia ali que tem milhões de torcedores muito fanáticos, muito malucos, né? E algum tempo atrás tem um projeto também de futebol bem legal. Então o campeonato russo é interessante, é um campeonato que tem muitos milhões, né, envolvidos, né?
e atrai muitos bons jogadores, apesar de todos os problemas que hoje os clubes russos enfrentam para recrutar jogadores no mercado mundial. Ainda assim, há muitos bons jogadores atuando no campeonato russo, né? Então eu assisti algumas partidas do campeonato, algumas partidas até que eu me decepcionei um pouco com a equipe do Krasnodar. Algumas partidas em que eu até achava que a equipe, por exemplo, empataria, não conseguiria vitória, a equipe foi lá e venceu. E eu diria para você que em todas essas partidas que eu assisti, tanto quando a equipe foi bem, não foi tão bem, decepcionou, tal, não sei o quê, em todas elas, na minha opinião, o Júnior Alonso fez grandes partidas. Eu fiquei impressionado com a regularidade do Júnior Alonso. E eu, sinceramente, mesmo no Galo, eu não vi essa regularidade. Ele era um jogador interessantíssimo, muito bom jogador, mas eu não vi aquela regularidade. Lá no Krasnodar, ele estava entregando essa regularidade. A saída de jogo muito bem feita, muito elaborada, com passes médio curtos ou longos, com muita precisão até. Eu via no Krasnodar um jogador que, em algumas situações, a depender do jogo, o técnico o liberava e ele fazia esse trabalho chegando quase ao meio de campo mesmo, né? Mas havia partida que ele simplesmente deixava de lado esse tipo de jogo e se comportava mais como zagueiro, digamos assim. Então parece que ele era um cara muito focado naquilo que o técnico determinava que ele fizesse em campo. O técnico sabia perfeitamente do que ele era capaz e em alguns jogos, né, permitia que ele fosse para frente para trabalhar na construção um pouco mais à frente. Em outros jogos, né, o técnico requisitava, provavelmente, tá? É só uma noção que eu tive ali, mas não sei se confirma mesmo, mas parece que sim, né? Em alguns jogos o técnico desejava que ele ficasse segurando um pouco mais ali na linha defensiva. E aí é interessante que quando ele ficava na linha defensiva, ele mandava muito bem, porque o cara que chega primeiro, né, no bote, né? É muito raro você encontrar um zagueiro que chega no bote primeiro que o Júnior Alonso. Pois é, nessa qualidade aí, nesse quesito, ele continua muito bem. Muito bem. Também é um jogador que em algumas situações o técnico precisava que ele atuasse um pouco pela lateral. E ele conseguia mandar. Olha, gente, muito bom lateral. E o Galo também consegue contratar, neste caso, consegue achar uma solução para aquele setor, né? Já que só tem o Arana ali. O Júnior Alonso pode perfeitamente trabalhar naquele setor como lateral, né? Havia jogos em que o técnico solicitava que ele trabalhasse com centralizado. Então o técnico formava uma linha de 3 zagueiros e ele era o cara do comando ali pelo corredor central. Ele era o cara que orientava os 2 zagueiros de lado, né, e era o cara também que praticamente controlava, mandava na zaga, o chefão, né, o capo ali da zaga do Krasnodar, completamente o capo, o grande capo, né, da zaga do Krasnodar. É um jogador que assim, parece fazer uma leitura muito mais precisa dos acontecimentos do jogo do que ele fazia antes, o que significa que a chegada dele no portador da bola é muito mais elaborada do que antes, né? Então ele não chega tanto atrasado, né? E uma outra coisa interessante é que ele não recebe tantos cartões como antes. Isso, de certa forma, é em virtude de que hoje chega bem menos atrasado, mas também pelo próprio comportamento cada vez mais profissional do Júnior Alonso. O que eu tô falando para vocês aqui? Ele tá melhor, tá mais maduro, muito mais maduro. Em termos de cabeça, de ideias, mas também em termos de futebol que ele pratica em campo. A gente percebe claramente que é um jogador que tem um domínio maior de todos os acontecimentos do jogo do que tinha no passado. É um jogador muito mais tático até do que era no passado. É um jogador que sabe das suas qualidades técnicas, da capacidade de elaborar, arredondar muito a bola e fazer um passe muito elaborado ali da primeira linha, no segundo terço do campo também. Mas é um jogador que parece entender muito melhor do que antes qual o momento certo para fazer esse tipo de trabalho, né? Quando não for assim, é o passe curto mesmo, né? Quando não for assim, faz lá uma inversão longa. Quando não for assim, faz um lançamento mais agudo, né, para o centroavante lá na frente, né, mais vertical, né? Então é um jogador diferente. Quando não é assim, passa a bola pro goleiro, retorna pro goleiro, tal, enfim, se apresenta, abre muito, vai até a lateral para receber essa bola novamente do goleiro, ou seja, para dar opção pro goleiro, jogador inteligentíssimo, né? O Júnior Alonso, gente, ele era tão protagonista antes que raramente ele entregava a bola pro goleiro, né? Ele queria sempre olhar para frente, ainda é assim, né? Mas hoje é um cara que tem muito mais maturidade para lidar com todos os processos. Me impressiona porque ele tá maduro, hoje quase recebe poucos cartões, um dos jogadores mais disciplinados. O Júnior Alonso, gente, um dos mais disciplinados do campeonato russo. Entende? É jogador que como não chega atrasado, quase não faz falta, não vai, por exemplo, aquela coisa de pênalti e tal, né? Um jogador que
enfim, não vai entregar esse risco para o Galo, esse risco que tem sido entregue bastante ali por alguns jogadores do Galo. O Galo precisava reforçar a zaga, está contratando um jogador hoje, né, que está melhor do que quando esteve no Galo, na minha opinião. Pode ser que ele chegue, não consiga se adaptar novamente, pode ser que ele entregue muito pouco, mas pelo que eu vi do Júnior Alonso no Krasnodar, para mim ele está muito melhor. Muito melhor. Então, nesse sentido, sendo um jogador com as qualidades técnicas que ele tem, que todo mundo já conhece, né, com a mentalidade melhor, com a maturidade maior, quase não recebendo cartões, né? É um jogador, outro dado interessante, a condição física dele melhorou, tá muito boa, porque parece que sabe se poupar, parece a hora de chegar, parece, enfim, né? Um jogador que, enfim, ele participa os 90 minutos de todos os jogos. Então o técnico olha para aquele zagueiro ali, eu vou retirar aquele jogador. Olha para aquele volante, vou retirar aquele jogador. Ele olha para o Júnior Alonso e ele entende, esse jogador tem que ficar até o final, porque ele é muito decisivo, né? Então todo jogo está jogando, por quê? Porque tem uma condição física hoje também bem diferente. Então esse jogador, eu acho que, em teoria, é uma grande contradição para o Galo. Porque estamos falando, em teoria, de um jogador que é melhor do que aquele que esteve no Galo no passado. E é um jogador que entrega também a mesma qualidade até no jogo aéreo. Porque a despeito do seu 1,85 m, ele sempre foi um bom cabeceador, tanto defensivamente falando, como também ofensivamente falando. De tal sorte, meus amigos, de tal sorte, que eu acho que essa contratação, em teoria, é uma grandíssima contratação, né? O Milito tá ganhando aí um grande reforço. Eu tinha esquecido dele, do Milito, né? Eu fiz um vídeo hoje falando do Superdia, da coletiva do Superdia. E vou contar pra vocês uma história. Eu me impressiono também absurdamente com as coletivas do Milito, né? É muita inteligência, é muito entendimento do futebol, sabe? É choro zero. Depois do jogo anterior, que o Galo teve ali alguns problemas com a arbitragem, ele assim, não quis nem saber dessa conversa de arbitragem, assumiu totalmente a derrota, né? E não quis nem falar de arbitragem, mostrando ali uma dignidade. É impressionante. Então o Galo hoje está muito bem servido de técnico, porque tem um comandante do banco que entende muito de futebol, entende muito o que é o Galão da Massa e ao mesmo tempo não fica chorando, né? Enfim, um grande técnico, numa grande equipe, e essa grande equipe recebe agora, né, um outro bom jogador, muito bom jogador, que vai ser entregue de presente para esse bom técnico. De tal sorte que eu acho que tudo vai funcionar muito bem. E eu quero ver. Eu quero ver o Galão ganhar um título grande nessa temporada, gente. Eu quero ver. Eu quero ver o Galão no estádio. Quando jogar aqui em São Paulo, eu vou tentar assistir o jogo no estádio, né? E aí, como eu vou lá para ver o Galo, eu vou ficar do lado da torcida do Galo, independente de quem seja, qual seja o time, né? E se for o caso, nessa temporada ainda, eu vou tentar ir a Minas Gerais até para assistir um jogo nesse local que eu ainda não fui ainda, que ainda é MRV, meus amigos. Né? Guarde um lugarzinho para mim aí, que eu vou viajar para ir, né, para ver o jogo do Galão da Massa aí, né? Então, enfim, se quiser até facilitar, tudo bem, mas brincadeiras à parte, eu vou visitar aí a Arena, quero ver o jogo do Galão na Arena, para mim vai ser uma honra imensa, porque eu tô muito feliz de ver esse Galo do Milito. E agora com o Júnior Alonso, eu acho que a coisa vai ficar ainda melhor. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo até o final desse vídeo. Se gostou da análise, achou que eu mereço, você pode contribuir, manda um valeu demais para dar uma força aqui para o meu trabalho, tá bom, meus amigos e minhas amigas? Muito obrigado, sorte demais ao Galão da Massa. É isso.